Olá, minhas amadas irmãs da Casa de Oração de Figueira. É com muito prazer que estou fazendo esse vídeo para vocês nesse dia especial, onde vocês estão comemorando, né, o Dia Internacional da Mulher, mas também um dia especial por vários motivos para mim, né? Hoje é o dia que meus pais estão fazendo 40 anos de casado, então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizá-los por esses 40 anos juntos, né? E agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo exemplo de força, de superação, exemplo de vida mesmo para nós filhos e para todos que os cercam. Também é um dia muito especial, que é o aniversário do meu bombonzinho, Miguel. E estou muito feliz de ver você crescer, de fazer 4 aninhos. Graças a Deus, Deus tem te ajudado, te abençoado. Titia te ama muito. Estou com muita saudade, tá bom? Eu quero agradecer a nossa irmã Carolina, que me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia, falando um pouquinho para vocês. Muito obrigado, Carol, pela confiança. Que Deus abençoe o trabalho de vocês aí nesse lugar. Bom, Carol me convidou para trazer uma mensagem para as irmãs baseado num tema que vocês têm aí para esse dia, que é João 15, verso 8, parte A. Então vamos iniciar a nossa meditação nesse texto? João 15, verso 8, parte A. Ele diz: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A parte A, que é o tema de vocês: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Amém? Convido as irmãs para orarem comigo nessa hora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar tão longe, Pai, e ao mesmo tempo tão perto, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Obrigado, Senhor, por cada irmã que está aí nesta hora, Senhor, ligada contigo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e falando aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãs, começando então por esse texto, né? Leremos de novo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Aqui nessa parte de João 15, o Senhor Jesus estava falando aos seus discípulos e ele já estava lá nos seus últimos momentos com eles, né? Se nós formos voltar um pouquinho os capítulos, voltando ali no capítulo 13, as irmãs vão ver que Jesus faz aquela passagem da lavagem dos pés dos discípulos, né? O versículo 1 já fala, contextualiza o tempo em que eles estavam vivendo, que era a época antes da Páscoa. Estavam se preparando para a Páscoa. Então, antes que acontecesse a festa da Páscoa, Jesus tem aquele ato no capítulo 13 de lavar os pés do discípulo, mostrando toda a sua humildade, né? E como que nós devemos nos comportar como os servos de Deus. No mesmo capítulo 13, ele ainda indica para os seus discípulos aquele que dentre eles seria o traidor. E ainda, mesmo capítulo, ele fala do novo mandamento, né? O que seria o mandamento mais importante, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E ainda fala para Pedro, nesse mesmo capítulo, que ele o trairia 3 vezes antes do galo cantar. Então os irmãos veem que ele estava naqueles últimos momentos, né? Já sentindo que a hora da sua morte, já sabendo que a hora da morte, da entrega da morte, da crucificação estava chegando. Então ele queria aproveitar aqueles momentos finais para ensinar tudo o que ele pudesse para os seus discípulos, o máximo possível antes que ele fosse preso
e levado à cruz, né? No capítulo 14, ele já passa as instruções do consolo, né? Ele avisa primeiro aquilo que ia acontecer, mas no capítulo 14 ele já vem o consolo, né? Começa o capítulo já falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O verso 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta como o caminho, né, que leva ao céu, né? Para os discípulos não ficarem perdidos, né, sabendo que a direção, que ele era o caminho, que aquilo que estava com eles era a verdade, era a única fonte da vida. Então ele instrui os seus discípulos no caminho em que eles devem andar a partir daquele momento em que ele não estivesse mais ali. E ainda promete que não os deixariam órfãos, que os enviaria o Consolador. E aí nós chegamos no capítulo 15, que é o nosso capítulo base de hoje, né? Onde ele está dando os ensinamentos para os seus discípulos, fazendo uma comparação com a videira e os seus ramos, né? Os seus ramos e frutos. Daí nós vemos algumas considerações interessantes sobre a videira. Mas antes disso, no verso 7, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Ele faz uma promessa para os discípulos, falando: se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós. O que isso traz para nós? A correlação com a videira e com os ramos, né? O Senhor se apresenta aqui como sendo uma árvore, como sendo a árvore que é o que gera a vida, o alimento, tudo para os galhos. Uma árvore, ela continua viva se não tiver os seus galhos, mas os galhos sem a árvore, eles não têm vida alguma. Então, é isso que é o ensinamento da videira. Por que o Senhor usou, então, essa árvore, a videira? Por que ele usou a videira? Porque a videira é a árvore símbolo do povo de Israel. E tem o processo que eles fazem, os agricultores judeus, israelenses, todos os anos eles podam as árvores de videira, cortam aqueles galhos mais secos, mais velhos, para que quando esses galhos ressurgirem, eles possam ser mais produtivos e a vinha seja de melhor qualidade, né? Então, ele estava falando de coisa que os seus discípulos conheciam, que era comum para eles. E assim ficaria fácil para eles entenderem como que eles deveriam se comportar. Mas para quê? Para que o Senhor Jesus fala isso, né? Que nós, se permanecermos nele, pedimos o que quisermos e nos será feito. Para que o nosso Deus seja glorificado. Todo o propósito na Terra, nós, seres humanos, fomos criados, como a própria palavra de Deus fala, para o louvor da glória do nosso Deus. Esse é o objetivo da nossa vida, da nossa existência, é que nós sejamos para a glória de Deus em tudo que fizermos, que nós sejamos para a glória de Deus, né? Então, como diz lá em Isaías 43, verso 7, as irmãs vão procurando aí, eu vou falando rapidinho, tá? Isaías 43, verso 7 nos ensina assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz, né? Efésios capítulo 1, verso 12, nos fala desse tipo. Assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. 2 versículos, um no Velho e um no Novo Testamento, confirmando que o Senhor criou o homem como coroa da sua criação, para o louvor da sua glória. Então, tudo que acontece na nossa vida, nós temos que colocar
que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Se nós tivermos isso como base, nós vamos entender que quando nós damos fruto, Deus é exaltado, Deus é glorificado. As pessoas percebem que aquele que serve a Deus tem uma diferença do que não serve. E isso glorifica o nosso Pai que está no céu, que é o objetivo da nossa vida. Mas voltamos a falar da árvore, então, da videira. Como eu já falei, é o símbolo do povo de Israel, né? Era um tema comum para eles, para os discípulos, eles sabiam, né, o que acontecia todos os anos, né, da poda e depois como que essa árvore se tornava mais frutífera ainda depois da poda, né? Eles tinham essa vivência, então era fácil para eles entenderem, né? Mas vamos pensar aqui, como já falei, a árvore continua sendo árvore sem galho, né? Não sei se as irmãs já tiveram oportunidade de ir num parreiral, né? A plantação de uvas. Eu já tive essa experiência quando eu morava no sul do Brasil, né? E quando chega a época do inverno, não fica uma folha sequer. São só aquelas raízes, aquele tronco seco, aqueles galhos esparramados, né? Seco. Quem olha e não conhece acha que não tem mais vida, né? Mas é necessário que aquela árvore passe por aquele processo para que quando chegue a época do florescer e da produção de frutos, aqueles frutos sejam de boa qualidade, né? Mas o agricultor, ele conhece quando aquela árvore já está infrutífera, quando está ali, às vezes até roubando nutrientes das outras que tem possibilidade de dar mais frutos, né? Ele percebe isso, então aquela árvore ali, ela é cortada, né? Se a árvore está ali ocupando espaço, roubando nutrientes, né? Contaminando às vezes as outras árvores em volta, eles cortam e lançam fora, porque essa árvore não tem mais serventia. E o que acontece com esses galhos? A árvore continua lá, viva, continua a árvore, continua com vida, mas os galhos não têm mais vida. Sem a árvore, sem o caule, os galhos não têm vida. O que isso mostra para nós? Isso mostra para nós que nós, como galhos, temos que estar sempre ligados na nossa árvore, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus. Quanto maior for o relacionamento que nós tivermos com Ele, mais vida, mais nutrientes nós teremos, mais força, mais vigor, nossos frutos serão melhores, de melhor qualidade, né? Isso mostra para nós. Então, guardemos isso nas nossas cabeças. A árvore sem os galhos continua sendo árvore. Os galhos sem a árvore não são nada, apenas madeira seca que para nada servem, apenas para serem cortados e jogados fora, né? Mas o galho tem uma grande importância, porque no caso da videira, sem os galhos não há fruto, os frutos nascem nos galhos, né? Então, a videira, ela dá o sustento, ela providencia o alimento e para que aquele galho possa florescer e naquele galho possam surgir os frutos, né? Então, o valor do galho está ali. Sem o galho, a videira não pode mostrar o seu esplendor, não pode mostrar o seu real valor, porque o valor da árvore é o fruto, né? Então, se não temos o galho e não temos o fruto, a árvore fica escondida. Então, assim é o nosso Deus através de nós. Ele quer nos usar. Ele quer que nós sejamos um galho frutífero. Para quê? Para o louvor da sua glória, para que as pessoas vejam, para que Ele mostre o esplendor da sua glória através da nossa vida. Então, chegamos na parte, o fruto, né? Se nós somos galhos ligados à videira e temos que dar fruto, o que é o fruto que nós podemos dar, né? E daí me lembro muito bem
no versículo mais lido pela minha mãe para mim, desde que eu me entendo por gente, Gálatas 5:22, que vai falar do fruto do Espírito, né? Então vamos ler lá Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós lemos sobre o fruto do Espírito, o que isso traz para a nossa vida? Isso fala para nós que nós temos a escolha de um estilo de vida, né? Nós podemos, como homem natural, manifestar as obras da carne, né? Que é o versículo que nós lemos antes do fruto do Espírito. Como homem natural, nós manifestamos as obras da carne. Mas quando nós já temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a escolha de transformar o nosso estilo de vida e nós mostrarmos o fruto do Espírito, né? Se vocês prestarem bem atenção em cada gominho desse, né, muitas das vezes pode até faltar um pedacinho de outro, né? Cada um tem as suas fraquezas, as suas dificuldades, mas o que deve ser a nossa luta diária é para que cada vez mais nós incorporemos esses elementos na nossa vida cristã, porque é assim, o versículo que nós estamos tendo como base, ele não fala só que nós temos que dar fruto, ele fala, é glorificado o nosso Pai que deis muito fruto, né? Então, vamos começar a analisar a característica de cada aspecto do fruto do Espírito, né? Vamos lá, o primeiro que ele fala aqui é o amor, né? Amor, o que é amor? Muitas acham, né, na nossa maneira feminina, romântica de ser, né, que o amor é aquilo que nós vemos na televisão, nos filmes, nas novelas, muitas vezes, né? Aquilo é amor, né? Mas o que nós entendemos por amor é a partir do maior exemplo de amor que nós temos, que é o nosso Senhor Jesus. Nós entendemos que o amor é escolha, é uma devoção incondicional ao outro. O Senhor Jesus nos amou até o fim, né? Nesses capítulos que estava lendo em Mateus, ele fala que o Senhor nos amou até o fim. E o que é isso? Ele foi capaz de dar a sua vida por amor a nós, né? Então, ele se devotou totalmente, ele se entregou, ele se esvaziou dele mesmo em favor de nós, né? E isso que é o amor. O amor é escolha, é a atitude. O amor é a escolha, né? A gente fala quando a gente é adolescente, eu não posso escolher quem eu vou amar, eu não mando no meu coração. Mas quando nós vemos que o Senhor Jesus escolheu se entregar, nós aprendemos que o amor é escolha. Eu escolho amar você. Então, se essa é a minha atitude de escolher amar, eu vou procurar meios para que esse amor venha ser manifesto na minha vida e que você sinta o amor que eu tenho. Então, nós podemos sim entender o amor como escolha, né? E o versículo que eu separei para falar sobre o amor é o de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7, onde diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós vemos que nós passamos por situações na nossa vida que nós achamos até mesmo que nós não amamos mais, né? O amor acabou. Mas no mesmo capítulo de 1 Coríntios 13, o apóstolo nos mostra, né, que o amor jamais acaba. Ele tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, né? Nós vemos que é muito fácil nós amarmos numa situação de felicidade. Conhecemos uma pessoa nova, conhecemos o amor da nossa vida, aquele que vai nos completar.
para sempre, nosso marido, né? Nós depositamos tantas expectativas, né, em uma pessoa, em um mortal, que nunca vai poder nos completar. E por isso, muitas vezes nós, como mulheres, nos frustramos porque depositamos as nossas expectativas num outro ser humano falho, da mesma forma que nós, né? Sujeito a falhar. Quando nós deveríamos depositar todas as nossas expectativas para o nosso Deus, né? É Ele que nos completa, é Ele que faz o nosso coração transbordar. E quando nós estamos cheios, nós podemos doar o amor, né? O amor é incondicional. Você não deve esperar receber nada em troca por aquilo que você está fazendo por outra pessoa, né? Então, pode ter aquelas que achem fácil amar, né? Mas pode ter aquelas que esse gominho do fruto do Espírito ainda seja uma dificuldade. Então, vamos ver o segundo elemento, a alegria. A palavra de Deus nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Lá em Neemias 8, verso 10. Eles estavam também no momento, não era a ausência de problemas que fazia Neemias se sentir alegre. Pelo contrário, ele estava numa situação onde com uma mão ele tinha que lutar e com a outra reconstruir aqueles muros, né? E ainda assim, ele dá essa palavra de encorajamento e vamos construir, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Nós vivemos num século, nos dias de hoje, onde a depressão, a tristeza, ela tem se incorporado à nossa vida diária de uma forma tão presente que isso passa a ser até normal. Tá, é normal. Mas nós não podemos nos conformar com isso, porque se a palavra de Deus nos garante que nós somos alegres porque a alegria do Senhor é a nossa força, nós temos que buscar essa alegria, né? E cada vez que você se relaciona mais com o Senhor, os seus problemas vão se tornando menores aos seus olhos, né? Às vezes aquele problema que parece intransponível, que faz você se entristecer, né? Por que acontece isso na nossa vida? Muitas vezes é o inimigo das nossas almas. Ele sabe que nós não vamos perder a nossa salvação por isso. Continuamos salvos porque confessamos o nome do Senhor Jesus como Salvador. Nós reconhecemos e nós cremos no Senhor Jesus como Salvador. Então, o que ele faz? Ele usa a tristeza. Ele coloca alguma coisa, algum tropeço, alguma tristeza, porque se você estiver triste, você não vai falar da alegria do Senhor, você não vai contagiar as pessoas que estão à sua volta. Então, para ele é lucro. Ele já perdeu, mas ele não quer perder os que estão à sua volta. Então, o que ele faz? Ele põe tristeza no seu caminho, ele rouba a sua alegria, né? Quantas vezes nós lemos no livro de Salmo o rei Davi, né, pedindo que o Senhor restaure a sua alegria, né? Quantas vezes nós lemos sobre isso, né? Porque a palavra de Deus fala que o coração, que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Se você está alegre, se você está confiante, está alegre no Senhor Jesus, é daquilo ali que você vai falar. E se você está triste, o seu coração não vai ter disposição para falar do amor de Deus, da transformação de vida. E também, se você, além de conseguir vencer essa barreira e falar, as pessoas vão te olhar e vão pensar, mas tá falando de Jesus, tá desse jeito, tá pior do que eu? Eu não quero. Por que eu tenho que mudar minha vida para mudar para pior? Eu não quero mudar para pior. Então, irmãs, por mais que nós estejamos com lutas, tribulações, todas nós temos, né, na nossa vida diária, guerras espirituais diárias, batalhas, mas nós temos que ter um sorriso no rosto
e mostrarmos para aqueles que ainda não conhecem Jesus que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Não é a ausência de problemas, mas a forma como que nós lidamos com isso, sabendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Eu posso vencer a tristeza, porque a alegria do Senhor é a minha força, né? Terceiro ponto, a paz. Vamos usar como base o versículo que está em João 14, verso 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Senhor Jesus, ele explica, né, que a paz que ele estava trazendo não era como a paz que o mundo procura hoje, né? É a paz interior, não é a ausência de problemas, mas é a certeza da vitória. Isso tem que confortar, é o conforto nos nossos corações. Tranquilidade, mesmo que estejamos em meio à maior tribulação, nós sabemos que não estamos sós, porque o Senhor está conosco. Então, isso nos tranquiliza nosso coração, né? O que eu vejo no mundo que me cerca hoje, né? Essa é a diferença, uma diferença grande daquele que confia no nosso Deus, né? Nosso Senhor Jesus. Nós continuamos passando pelas tribulações e aflições do mundo, mas nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Nenhum momento nos deixa sozinhos e jamais vai nos deixar passar por aquilo que nós não possamos suportar. E pessoas que não servem a Deus, né? Alguns amigos que eu tenho, às vezes o problema é tão pequeno, mas se desesperam porque não tem a esperança, não tem a paz no seu coração de saber que o Deus, Criador de todas as coisas, estão com eles ali. Então, é isso. Deixo-vos a paz. Se o Senhor nos deixou a paz, é porque nós temos. Se a Bíblia fala, irmã, que você tem a paz, que Jesus te deixou a paz, você tem a paz. Tome posse dessa paz, né? Às vezes, no nosso lar, até mesmo no nosso lar, nós enfrentamos situações de conflitos, né? Mas isso tudo serve para nos moldar, nos lapidar, para que nós possamos exercitar os frutos do Espírito, né? E aí nós vamos chegar no próximo gominho, na próxima parte do fruto do Espírito, que se chama longanimidade. O que eu achei de definição para essa palavra? Longanimidade é uma espera otimista. É suportar pacientemente o mal ou a provocação sem perder a esperança de que a situação melhore. Vamos usar como texto base Efésios 4, verso 1 e 2, que diz lá em uma parte: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É claro que todos nós somos diferentes uns dos outros, né? E muitas vezes isso nos traz conflitos, né? De aceitar que aquela irmã ali poderia ser um pouco mais ágil, né? Ou aceitar que aquela outra irmã ali poderia frear um pouquinho mais, quer sempre estar na frente, né? Mas nós temos que saber que o Senhor, Ele precisa de todo tipo de pessoa na sua obra, né? E nós precisamos também de pessoas que sejam longânimas, né? As pessoas que saibam esperar pacientemente, com a certeza de que aquela situação vai melhorar, né? Tendo sempre Deus como o controle de toda essa situação. Não somos nós que vamos fazer a situação melhorar. Nós apenas temos que orar e esperar pacientemente pela resposta do Senhor no seu tempo. Ser longânimos. Ok? Próximo passo, bondade. Bondade. A definição de bondade que eu achei foi dedicação à generosidade de Deus. A bondade é o amor em ação. Você dizer para alguém que você ama é fácil, né? Agora, colocar isso na prática, às vezes é um pouco mais complicado, né? Como que eu vou
provar para alguém que eu amo? Todo dia eu vou chegar com uma flor, né? Ou, sei lá, enfim. O que eu vejo é que que o amor, ele vem de um verbo, que é uma ação, né? Amor, ele vem do verbo amar. Amar, se é um verbo, indica ação, né? Palavras se perdem, mas aquilo que você faz para alguém marca a pessoa, né? Então, quando você demonstra para alguém, às vezes aquele necessitado que passa na sua porta, né? E você ajuda, ou às vezes aquele tempinho que você poderia aproveitar para você, mas você saiu da sua casa e foi fazer uma visita para aquela irmã que está necessitando, né, de uma palavra, de um conforto, né? Isso é amor, isso é bondade. Você pôs o seu próximo à frente de você, né? Você deixou de fazer algo que talvez, de aproveitar um tempo, muitas vezes para você, para fazer o bem para uma outra pessoa, né? Então, uma característica muito importante do fruto do Espírito. Fidelidade, a próxima. Fidelidade é uma confiança firme, né? É ser fiel, né? É ser constante, é se comportar como aquele que vai até o fim na sua posição, né? Olhemos Apocalipse 2, verso 10, a última parte que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Fidelidade é isso, é a constância, é ter a certeza daquilo em que você crê e ir até o fim, né? Não abrir mão, não desistir no meio do caminho, continuar firme em Deus. Agora, a parte do fruto que talvez seja muito complicado para muitos, inclusive para mim. Mansidão. O que falamos sobre mansidão? Mansidão nos fala da calma, da tranquilidade e do equilíbrio emocional. Nós lemos lá em Mateus 5, verso 5: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vemos que muitos conflitos podem ser resolvidos de maneira mais fácil se um dos conflitantes forem mansos, né? O que a palavra de Deus nos fala lá em Provérbios? O ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, se uma pessoa quer entrar em contrito, mas o outro é manso, aquele conflito vai ser apaziguado, né? Você pode chegar com uma palavra mais calma, né? E ali tranquilizar aquele conflito, né? É difícil, para muitos dependendo da sua característica, né? Da sua personalidade, isso é uma luta constante, né? Eu falo aqui em casa com meu marido que para mim isso é um trabalho diário, é uma luta constante, porque o sangue ferve e o corpo esquenta. Quando você menos percebe, você já falou aquilo que você não queria falar, né? Já soltou um grito, né? Muitos aí me conhecem bem. Mas é uma luta constante. Isso significa que nós temos que nos aperfeiçoar a cada dia mais, né? Não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição. Então, nós temos que estar constantemente buscando nos aprimorar, nos aperfeiçoar naquilo que ainda nos falta. E por último, o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É o autocontrole. Autocontrole aqui nós vamos usar 1 Coríntios 10, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Autocontrole em tudo. No falar, no andar, no vestir, no agir, no frequentar, né? Não podemos ser totalmente salgado, não podemos ser sem sal, equilíbrio, né? Domínio próprio
nós mesmos nos tolimos. Eu sinto vontade de fazer muita coisa, mas eu não preciso fazer aquelas coisas, né? Estava escutando uma pregação ontem, antes de ontem, falar sobre a homossexualidade, né? Que muitos jovens às vezes falam, eu descobri isso em mim, eu não consigo. Uma menina olha para outra menina e fala, eu olho para uma menina, eu sinto desejos, né? Então eu não consigo resistir, né? O que o pastor estava falando? É óbvio que todos nós seres humanos, temos coisas que nós sentimos vontade de pecar. Nossa carne é a luta constante da nossa carne e espírito. Nós sentimos vontade, mas não é porque eu senti vontade que eu tenho que ir fazer. Isso é o domínio próprio, né? O irmão estava explicando, eu não sinto desejo por outros homens, mas talvez sinto por mulheres, tenho atração por mulheres, né? Mas não é porque eu olhei e me senti atraído que eu vou lá e vou ficar com qualquer menina. É pecado igual o homossexualismo, né? Então, eu posso me refrear, eu posso refrear minha língua, eu posso refrear meus olhos de ver aquilo que não edificam a nossa vida espiritual, né? Eu posso me mortificar, né? Para ter o meu equilíbrio, né? A luta diária da carne e o espírito. Mas sabendo que o espírito que está em nós é o Espírito de Deus. Então, ele nos fortalece para isso, né? E nós conseguimos, sim, ter o domínio próprio, né? Nas pequenas coisas, irmãs, nas pequenas coisas nós devemos pensar que fazem parte. Alimentação, né? Eu não consigo resistir. Consegue resistir, sim. Domínio próprio, né? Se não consegue, ore, peça a Deus que Ele dá. Domínio próprio, até na alimentação. Isso está fazendo mal para o seu próprio corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo, né? E nós temos que cuidar dele, por dentro e por fora. Então, irmãs, vamos concluir. Eu quero concluir fazendo uma pergunta. Você deseja glorificar o seu Pai que está no céu? Se você deseja que o seu Pai seja glorificado, então dê muito fruto. Por quê? Nós vamos encontrar os motivos lá em Mateus 7, verso 17, a parte A. Porque toda árvore boa produz bons frutos. Então, se você é um galho ligado numa árvore boa, você tem que produzir bom fruto. Não sai um fruto mau de uma árvore que está ligada, de um galho que está ligado numa árvore boa. Então, se você é um galho ligado na videira, tem que produzir bons frutos. Mateus 7, verso 20. Pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 13, verso 8. Outra, enfim, está falando da semente. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por um. Então, aqui fala da quantidade, né? Esse versículo fala que deis muito fruto. E aqui ainda se confirmou, falando da quantidade. Irmãs, nós não podemos nos contentar com o fruto que nós já estamos dando. Tá? Nós temos sempre que buscar darmos mais frutos. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Vamos contagiar aqueles que nos cercam com a característica do fruto do Espírito e que nós venhamos ser mais e mais frutíferos, tá? Como que eu posso dar fruto? Magiane, eu já tenho essas coisas, já sou boa, já sou mansa, já sou equilibrada, mas nem por isso eu sinto que eu estou dando fruto. Então vamos lá, coisas práticas a se fazer. Primeiro, não escolha trabalho, né? A palavra de Deus nos fala em Lucas 10, verso 2, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, se tem muito trabalho e pouco trabalhador, ninguém pode escolher trabalho. Tá na chuva, é para se molhar. Soldado no quartel quer trabalho. Irmão, não escolha trabalho. Aquilo que o Senhor puser à tua frente para fazer, faça conforme as suas forças, né? Segundo conselho, ponha-se à disposição.
a pessoa fala, eu quero trabalhar, eu quero. Mas nunca está disponível. Ah, hoje meu filho vai estar em casa, meu filho dá muito trabalho. Ah, hoje eu vou ter que limpar minha casa, tem muitos dias que eu não dou uma faxina. Ah, hoje é o trabalho da União Feminina. Ah, mas é tão longe, né? Eu acho que eu não vou, não. Aí chega a irmã Carolina. Irmã, hoje eu queria convidar a irmã para ser a dirigente no culto da União Feminina. Ai, Carolina, não, chama outra pessoa, Carolina, porque eu acho que eu não dou para isso. Ponha-se à disposição. Não é você que vai desempenhar esse papel. O Senhor vai te usar desde o momento que você se põe à disposição. Vamos sempre nos lembrar daquele hino que nós cantamos. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Terceiro conselho, tenha compromisso. Porque o que mais acontece nas nossas igrejas nos dias de hoje, a pessoa às vezes até não escolhe o trabalho, põe à disposição, aí o irmão fala, tá precisando disso, isso. Não, vou fazer, aí chega no dia, irmão, me desculpa, mas não vai dar para eu ir. Será, irmão, será que dá para arrumar outra pessoa? Tenha compromisso. O Senhor, Ele procura pessoas que tenham compromisso. Por isso que às vezes aqueles que estão mais ocupados é aqueles que trabalham mais, porque é a pessoa que tenha compromisso. Se põe à disposição. Lucas 9, verso 62 diz, aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, compromisso é aquilo que você tem que ter quando você se dispõe na obra do Senhor. Você pode tentar descobrir o seu talento. O que eu sei fazer? O que eu sei fazer? E aquilo que você sabe fazer, você usa para a obra do Senhor. Eu não sei cantar. Mas eu sei cuidar de criança. Então eu vou ficar pelo menos enquanto eu estou cuidando das crianças, os irmãos estão ouvindo, estão aproveitando aquela mensagem ali naquele dia. E assim vai. Eu não sei fazer nada. Mas tem um irmão chegando de viagem. Não, eu posso recebê-lo na minha casa. Né? Eu sei ser uma boa hospedeira. Recebo na minha casa. Eu sei falar. Então que bom. Vou procurar um versículo e ficar com ele aqui, preparadinho. Porque no dia que a irmã Carolina me der a oportunidade, é esse que eu vou usar, né? Mas não adianta somente descobrir o seu talento. Você tem que usar o talento. Porque muita gente sabe que tem o talento e esconde, né? Como tem aquela passagem lá em Mateus 25, do verso 14 ao verso 30, né? Que é a palavra do Senhor, que Deus entregou os talentos para os seus servos, e quando ele voltou, ao que ele tinha entregue 5 talentos, ele tinha dobrado, já estava com 10. Ao que ele entregou 2 talentos, já estava com 4. E ao que ele entregou 1 talento, ele escondeu, ainda deu desculpa. Eu sei que o senhor é muito bravo, e né, o senhor podia... Eu fiquei com muito medo do que ia acontecer, né, se eu perdesse, então eu escondi. E o que aconteceu? Até aquele que ele tinha, o Senhor tirou e deu para quem? Deu àquele que tinha 10, né, para cuidar. E é assim que acontece na nossa vida, irmãos. Se você quer trabalhar para o Senhor, use seus talentos, que com certeza você tem, que o Senhor preparou para você, né? Esteja preparado para se gastar na obra do Senhor. Porque, irmãos, a nossa recompensa não é nesse mundo, né? Não espere recompensa aqui. Vamos esperar nossa recompensa no céu, no dia que estivermos lá com o nosso Senhor, lá na glória, né? A nossa recompensa vem de lá. Então, se gaste, faça aquilo que está nas suas mãos, porque, como diz lá em Eclesiastes, na sepultura onde tu vais, não há nada mais a fazer. Irmãs, vamos nos colocar diante do nosso Deus. Ele não chama capacitados, mas Ele capacita os chamados. Você é uma chamada. Você pode trabalhar para a obra do Senhor da maneira
com aquilo que você tem nas mãos. E com certeza suas mãos não estão vazias. O Senhor já te deu algo nas suas mãos, né? E assim nós seremos galhos frutíferos e daremos muito fruto, porque o nosso Deus é a videira. Ele sempre nos suprirá de nutrientes capazes de nos fazer florescer, frutificar e a cada dia nós darmos frutos maiores e melhores. Irmãs, essa palavra que eu trago para vocês nesse dia. Muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor abençoe a cada uma de vocês. Queria muito estar aí de verdade, pertinho, mas se Deus quiser, o dia está próximo em que estarei chegando para dar um abraço em cada uma de vocês. Que o Senhor as abençoe e continue orando por mim. E daqui também estarei orando por vocês. Um grande abraço para todas.